Olá para todos, está no ar mais um Papo em Dia e hoje vamos falar de um assunto super especial e importante relacionado à saúde da mulher com o doutor Rogério Feliz. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para a gente falar de um assunto tão importante. Com certeza, e o assunto é miomas uterinos, né? Isso, miomas uterinos. Mioma é um problema que atinge 60% das mulheres em alguma fase da sua vida, principalmente mulheres jovens. Por que o mioma é tão importante? Primeiro, pela sua cobertura, que atinge uma grande parte da população. Segundo, porque quando a mulher tem mioma, muitas vezes isso vem acompanhado de uma série de sintomas, e o principal deles é muito sangramento menstrual, uma cólica muito intensa e muitas vezes dificuldade para engravidar. Mas só para a gente contextualizar, doutor, o que é o mioma? Bom, isso eu acho que é importante. A gente está falando de um órgão do sistema reprodutor feminino, que é o útero. Então, o útero é o órgão onde vai se desenvolver a gravidez. Esses miomas, eles são nódulos que aparecem no útero, nódulos benignos, e é bem importante deixar isso claro, porque os miomas são nódulos benignos, e eles podem estar dispostos em vários locais no útero. Então, eles podem estar dentro do útero, que a gente chama de mioma submucoso ou interno, e eles podem estar ao longo do músculo do útero ou fora do útero. Então, eles são nódulos que aparecem no útero e às vezes eles vão crescendo. Quando eles vão crescendo, geralmente a gente vai tendo mais sintomas. Cólica, aumento do fluxo menstrual, muitas vezes, como eu falei, dificuldade para engravidar, e quanto maior o número de miomas e maior o tamanho dos miomas, os sintomas são mais importantes. E como diferenciar, por exemplo, o senhor citou que cólica é um dos sintomas, e a Uhum. maioria das mulheres tem cólica. Boa, boa. A gente tem que tomar bastante cuidado, isso que você falou é verdade. Existe uma cólica que é considerada normal e uma cólica que é considerada excessiva. O que é uma cólica normal? Uma cólica normal é aquela mulher que tem uma discreta cólica no primeiro e no segundo dia da menstruação, e que essa cólica melhora com um analgésico normal. Agora, a partir do momento que essa cólica persiste por vários dias, ou que ela não melhora com o uso de analgésicos, ou até mesmo a mulher deixa de fazer as suas atividades por causa da cólica, essa cólica deixou de ser normal. E no caso do mioma, além da cólica, existe aquele fluxo menstrual intenso, que é comum as mulheres queixarem-se para a gente de: ah, doutor, eu tenho hemorragia, eu sangro demais, eu tenho que usar absorvente noturno, meu sangramento não para, eu fico anêmica, eu fico indisposta para trabalhar, eu me sinto mal. Então, isso é um fluxo menstrual muito intenso. Essa mulher, ela precisa investigar o que ela tem. É bem quando impede, né, a vivência normal dela Isso no dia a dia. começou a dificultar a vida dela. Isso significa que aquilo está excessivo. E existe algum outro sintoma ali fora do período menstrual? Normalmente, em algumas mulheres, quando os miomas são muito grandes, elas podem ter um aumento do volume abdominal, então cresce a barriga mesmo. Algumas mulheres podem ter um pouco de dor na relação também, principalmente cólica mesmo, até mesmo fora do período menstrual. Ah, então é um grande alerta, né? Sim, sim, é um alerta importante. Doutor, você citou também essa questão da idade. É mais comum em mulheres jovens, em qual faixa etária? Normalmente, o mais frequente é a partir dos 35 anos de idade. Então, mulheres com mais de 35 anos têm uma probabilidade maior de ter miomas. Existem mulheres mais jovens? Sim, existem. Mais frequente em mulheres a partir dos 35 anos. E uma coisa importante, né? Porque o mioma, ele é um nódulo que aparece no útero e ele é hormônio dependente. Então, o crescimento e o desenvolvimento dos miomas, eles têm relação com essa questão hormonal. E uma coisa que muitas mulheres perguntam: ah, eu estou na menopausa, eu posso ter mioma? Pode, mas
normalmente, ao longo da vida, aquelas mulheres que tiveram mioma ao longo da vida, ao entrar na menopausa, a tendência esses miomas começarem a diminuir de tamanho. Então, pela falta de hormônio na menopausa, a tendência é esses miomas começarem a diminuir. E o que causa esses miomas? Então, não se sabe direito ainda o que causa, mas o útero ele tem um músculo, então ele é composto por fibras musculares e colágeno. Então, acredita-se que tem uma predisposição genética que faz com que aquelas células comecem a se multiplicar e formar esses nódulos. E é interessante que geralmente você tem núcleos familiares com várias mulheres com miomas. Então, por isso reforça essa hipótese de que tem uma relação genética, porque existem famílias que têm inúmeras mulheres com miomas. Quando a gente fala a palavra mioma, nódulo principalmente, sempre remete, infelizmente, a um câncer, a algo mais grave. Sim. Normalmente costuma ser, não? Não, o mioma ele é benigno. Existem tumores malignos do útero, mas o mioma ele é benigno. Então, aquela mulher que tem mioma é um nódulo benigno. Existem outros tipos de câncer que pode acometer o útero, de endométrio, de colo de útero e até mesmo um sarcoma, que é um outro tipo de câncer, mas eles têm um comportamento bem diferente do mioma. Então não tem nada em comum ali, por exemplo, alguém que está assistindo a gente, tenho esse sintoma, pode pensar em ser um mioma ou não? Não, no caso do mioma não. Existem tipos de câncer que dão sangramento, que dão cólica, mas eles são radiologicamente, tem outro comportamento. Então, a mulher que tem um diagnóstico de mioma, ela necessita de um acompanhamento profissional, mas a gente está falando de uma doença benigna. Bom, o senhor comentou também que não tem ali uma causa específica, né, para se ter um mioma. Mas existe, assim, alguns comportamentos de saúde, alguns cuidados que pode evitar ter um mioma? Então, hoje em dia a gente está na pegada da vida mais saudável, né? Então, lógico, tanto o mioma como outras doenças, eles podem ter os seus sintomas amenizados com uma dieta saudável, atividade física, controle de peso, sem dúvida nenhuma, isso ajuda. Nas pessoas muito acima do peso, existe um negócio que é a conversão periférica e a formação de hormônio. Então, aquele excesso de gordura, ele acaba passando por uma enzima e formando hormônio. E esse hormônio pode alimentar o crescimento dos miomas. Por isso que a gente pede, olha, cuidado com o controle de peso, dieta saudável, evitar alimentos muito calóricos, açúcar e praticar atividade física, sem dúvida nenhuma, são maneiras da gente evitar o aparecimento dessas doenças. Bom, acredito eu, né, que quem tem mioma, ouviu falar sobre mioma, o que mais assusta uma mulher nesse caso é a questão da dificuldade de engravidar. Por que isso ocorre? Então, muitas vezes o mioma ele distorce a anatomia do útero, ou ele pode ocupar o local onde vai ser desenvolvida a gravidez. E aí isso pode dificultar o desenvolvimento de uma gravidez. Então, anatomicamente, ele distorce a forma do útero, ou mesmo ele ocupa a cavidade uterina onde será desenvolvida a gravidez. E por isso pode gerar quadros de infertilidade ou dificuldade para engravidar. Mas isso não é definitivo, lógico, né? Existem tratamentos para a gente reverter essa situação, mas é uma causa frequente de procura ao médico a dificuldade para engravidar. Além dessa dificuldade para engravidar, o que mais ali de negativo causa à saúde da mulher? Existem, assim, o que é mais importante, assim, o que mais a gente tem visto é o excesso de perda sanguínea. Essa mulher, ela acaba desenvolvendo um quadro anêmico tão importante que isso interfere em todo o organismo dela. O cabelo cai, a unha quebra, ela fica indisposta, não tem vontade de trabalhar, ela sente dor. E isso, então, é uma coisa que não se refere só ao sistema reprodutor feminino. Ela piora
todo o organismo da mulher, levando a esses quadros bem severos de indisposição, de cansaço. Tem mulheres em quadros muito graves que precisa fazer transfusão sanguínea. Isso no período menstrual ou fora? Às vezes no período menstrual. Elas chegam, procuram um serviço médico com sangramento tão importante, que às vezes é necessário fazer transfusão sanguínea. É bem grave. É grave. E como é que cuida, doutor? Quais são os principais cuidados? Eu vou voltar um pouquinho, eu quero falar que existem mulheres que, infelizmente, não têm sintoma. Então, ela procura o serviço médico para fazer exame de rotina. E aí ela descobre o mioma. Isso tem um lado muito bom, felizmente ela não sente nada, mas tem um lado negativo que, às vezes, por ser assintomática, ela demora muito tempo para procurar um profissional. Só que essas mulheres assintomáticas, se ela não tiver nenhuma outra repercussão, ela não precisa necessariamente passar por uma cirurgia ou por um tratamento. Ela pode passar por um acompanhamento. Mas é importante falar que mesmo as mulheres que são assintomáticas, elas podem ser portadoras de mioma. Como ela vai descobrir isso? Através dos exames de rotina. Por isso que é importante ela sempre fazer exame de rotina. Tanto as mulheres assintomáticas como aquelas que têm muitos sintomas de dor, a gente precisa fazer um diagnóstico desse mioma. Como que é feito esse diagnóstico? Através de um exame físico, primeiro de tudo. A gente vai examinar a barriga dessa mulher e vai ver se a gente sente um abaulamento ou não, alguma coisa aumentado. Muitas vezes, durante o exame físico, o médico consegue perceber o aumento do tamanho do útero. Então, eu preciso de exames caríssimos para fazer um diagnóstico de mioma. Não, às vezes somente um exame físico a gente já suspeita do mioma. E aí o primeiro exame que a gente pede para uma mulher que tem mioma é sempre um ultrassom. O ultrassom é um exame barato, que está disponível tanto na rede pública como na rede privada, que até nas áreas mais remotas a gente tem acesso. E o ultrassom, quando feito de maneira correta, ele já consegue mostrar para a gente o tamanho que o útero está, quantos miomas, se eles estão grandes ou não. Então já dá para a gente ter uma ideia. Em alguns casos, às vezes a gente pede também uma ressonância para dar algumas informações a mais, principalmente naquelas mulheres que desejam engravidar. Se a mulher deseja engravidar, eu vou programar um tratamento para ela, para que ela possa vir a engravidar, eu preciso saber mais informações desse mioma. A quantidade de mioma, aonde ele está localizado, por que ele está atrapalhando essa gravidez, para que eu faça uma programação terapêutica para ela, para que a gente consiga preservar esse sistema reprodutor feminino que é o útero. Agora, naquelas mulheres que não desejam engravidar, muitas vezes somente o ultrassom é suficiente. Bom, me chama a atenção a questão da mulher assintomática. Claro que não é saudável ninguém ficar ali com um mioma no útero, mas até que ponto, né, essa mulher assintomática que não está sentindo nada, ela consegue ser assintomática de fato? Chega algum momento ali que esse mioma evolui e ela passa a sentir algo, não? Então, às vezes, existem situações onde ela passa a vida inteira assintomática, ela entra na menopausa, nada acontece. Existem situações, principalmente no período próximo à menopausa, que ela pode vir a notar um aumento de fluxo menstrual e um aumento de cólica. É comum, mesmo aquelas mulheres que foram assintomáticas a vida toda, nesse período próximo à menopausa, ela começar a apresentar alguma alteração de fluxo menstrual. Ah, Rogério, ela precisa fazer cirurgia? Não necessariamente, mas às vezes ela precisa de algum tratamento até que a gente consiga levá-la para a menopausa. Bom, então tem tratamento com cirurgia, sem cirurgia. Quais são os tratamentos? Então, a gente divide os tratamentos em tratamentos clínicos e tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos clínicos vai desde remédio para controlar a dor e remédio para controlar a menstruação. Então, às vezes, a gente pode usar analgésico,
Às vezes a gente pode usar anticoncepcional para controlar o fluxo menstrual, que é o principal problema. Às vezes a gente pode colocar o DIU hormonal, que também é uma forma da gente controlar o sangramento. A gente pode usar um remédio que não é tão comum, mas é um remédio que induz a menopausa na mulher. Isso ajuda a melhorar os sintomas de sangramento e as cólicas e às vezes até diminuir os miomas. E aí a gente tem os tratamentos cirúrgicos, né? Então os tratamentos cirúrgicos a gente tem a embolização dos miomas, que é muito interessante. Pensa o seguinte, esse nódulo ele precisa de nutrientes para ele continuar crescendo. Esse procedimento chamado embolização, a gente solta pequenas partículas através de radiologia intervencionista, pequenas partículas que vão ocluir os vasos que nutrem o mioma. E aí esse mioma ele não vai receber oxigênio e nutrientes, ele não vai conseguir crescer, ele começa a murchar de tamanho. Esse é um tratamento muito interessante, menos invasivo e que é possível a gente preservar o útero. O outro tratamento é a retirada dos miomas, então chama-se miomectomia. Então retira-se os miomas e preserva o útero. Para quando a gente usa esse tratamento? Para aquelas mulheres que desejam engravidar e para aquelas mulheres que mesmo que não tenham desejo reprodutivo não queiram tirar o útero. Então a gente remove os miomas e preserva o útero para que ela possa, para aquelas que desejarem engravidar, engravidar, e para aquela que não desejar, preserva o útero. Então chama-se miomectomia, é a remoção dos miomas e preserva-se o útero. E por último, tem a retirada do útero. Existem mulheres que já tive filhos, não quero mais ter filhos, estou com sangramento, isso está me incomodando e o útero está grande. Existe a alternativa da retirada do útero, que chama-se histerectomia. Para você ter ideia, histerectomia é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Então, só que a histerectomia é uma cirurgia maior, a mulher tem que ficar algum tempo afastada do seu trabalho, em recuperação. Então, algumas mulheres optam pelos tratamentos conservadores, onde a gente faz a embolização ou faz a medicação para ela preservar o útero e, às vezes, para ela continuar a sua vida de maneira normal. E não é prejudicial tirar o útero? Então, o útero em si, ele tem uma única função, que é uma função reprodutiva. Os ovários, eles têm uma função que é a produção hormonal. Então, se a gente remover o útero, mas preservar os ovários, não teria problema. Mas tem mulheres que associam o útero à questão da feminilidade, uma série de outras coisas. Mesmo que elas não tenham desejo reprodutivo, às vezes elas não querem retirar. E a gente, como profissional de saúde, a gente respeita isso. Então, é uma opção que ela tem. Não, olha, eu prefiro ficar com o meu útero, mesmo que eu não vá engravidar mais. Então, a gente tem que oferecer alternativas para ela, para que ela possa preservar esse útero. E no caso da mulher aí que tem o mioma e luta para engravidar, né, que é uma das principais causas, qual que é o sucesso do tratamento? É fácil de conseguir, não é? Então, vamos lá. Toda vez que a gente vai, isso é uma coisa que é importantíssimo para a gente. Quando a gente tem uma mulher que tem mioma e que deseja engravidar, a maior preocupação do médico é: preciso cuidar bem desse órgão, porque ela precisa dele para gerar uma criança. Então, primeira coisa importante, quantos miomas a gente tem nesse útero? São poucos ou são muitos? Segunda, qual é o tamanho desses miomas? Eles são grandes ou eles são pequenos? E qual é a localização? Eles estão dentro do útero ou fora? Por isso que eu falei que às vezes a gente precisa fazer um exame de ressonância. Esse exame ele vai fornecer para a gente todos esses detalhes. Quantos miomas são, qual é o tamanho deles, onde eles estão localizados. E aí a gente vai programar um tratamento. Esse tratamento ele pode ser feito por videolaparoscopia, que é aquele sistema de vídeo, por cirurgia robótica também, ou por cirurgia convencional.
Isso depende do número de miomas, do tamanho deles e também da experiência do médico que está operando. Porque às vezes tem médico que fala assim, eu só faço cirurgia convencional. Então, você tem que fazer aquela que você vai oferecer o melhor resultado para o paciente, independente de qual seja. Lógico, as técnicas minimamente invasivas, que é a videolaparoscopia e a robótica, a paciente tem uma recuperação muito mais rápida, mas o resultado final, ele acaba sendo muito semelhante entre as técnicas. Depende muito da experiência do profissional que está fazendo aquela cirurgia. E tendo sucesso, essa mulher conseguindo engravidar, ela tem que ter algum tipo de cuidado especial durante a gestação? Ocorre normalmente? Boa pergunta. Ótima pergunta. Ela pode engravidar, a gente pede um tempo para ela engravidar. Geralmente esse tempo é de 6 meses a 1 ano para que ela possa engravidar. Por quê? Porque ela tem cicatrizes no útero e ela precisa que isso esteja bem cicatrizado para que ela possa engravidar. E normalmente a gente recomenda para essa mulher para ela preferir o parto cesárea em vez do parto normal. Por quê? O útero ele é um músculo. No momento do parto, esse útero se contrai para auxiliar o bebê na saída. Se esse útero tem muitas cicatrizes, primeiro que ele perde um pouco a força de contração. Isso pode dificultar um parto normal. Segundo, que dependendo do número de cicatrizes, essas cicatrizes elas podem ter uma certa fragilidade e se romper no momento do parto. E isso é algo que é um pouco sério. Então a gente recomenda aquelas mulheres que tiraram muitos miomas e miomas grandes, que elas optem pelo parto cesáreo. E doutor, um outro diagnóstico também que é comum, que eu vou te perguntar agora se é a mesma coisa ou não é cisto no ovário. Tá. É igual, não é? Não, boa pergunta. O cisto no ovário, ele não fica no útero, ele fica no ovário. Existem várias patologias que podem dar cisto no ovário. Existe uma patologia chamada endometriose, existe um cisto no ovário que é o cisto funcional ou cisto de ovulação. E existe também algumas mulheres que têm uma doença que é endócrina, chama síndrome de ovário policístico, que são vários cistinhos. Geralmente essa mulher tem uma alteração hormonal, mas são outras entidades, não tem relação com o mioma. Bom, tem que ficar atento então, o que é mioma, o que é cisto. Pois é muita coisa junto. Bom, doutor, muito obrigada pelas explicações. Eu a gente que chega agradeço. aqui ao finalzinho do nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu fico feliz em poder colaborar. Eu acho que quanto mais informação a gente leva para as pessoas, porque assim, hoje em dia tem muita informação na internet, às vezes as pessoas acabam buscando informação em locais que não são bons, então eu acho que a gente está sempre à disposição para auxiliar. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também que nos acompanhou em mais um Papo em Dia e nos vemos no próximo programa.